Mais forte, diga bom dia. Hoje é mais um excelente dia, o dia que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor tem nos entregado da sua palavra, que é dele mesmo. Amém? O Senhor nos entrega o melhor, ele mesmo. Graça e paz, você seja aumentado no conhecimento de Cristo Jesus. Diga, o Espírito Santo continua revelando Jesus a nós, a sua obra, a sua redenção. Amém? Isso é extremamente importante. E eu gostaria de retomar dentro do que nós temos lido, estudado, aqui dentro do livro de Atos, embora eu não vou necessariamente ler algum versículo de Atos, já estaremos entrando, falando sobre fé, mas fé a gente fala todo o tempo, amém? Mas nós vamos ler bastante sobre fé, mas nós estamos falando sobre santificação, e como nós já temos falado, que ninguém verá o Senhor, não é no sentido de ver a Deus, é ver a manifestação de Deus no meio do corpo, no meio da igreja. E na semana passada, no domingo passado, próximo, nós falávamos sobre que a graça salva, mas ela também nos ensina, ela nos educa para uma vida sóbria e piedosa. Amém? E nós lemos ali o texto de 1 Tito, Tito capítulo 2, 1 Tito não, Tito capítulo 2, até porque Tito só tem um capítulo, Tito, o que eu falei? Título não, Tito capítulo 2, verso de 11 a 14 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quantos podem dizer aleluia? Você. Amém? Ela se manifestou para você. Olha o que diz aí o verso 12 de Tito 2. Verso 11 ainda, Educando-nos para que, renegadas em impiedades e as paixões mundanas, vivamos, diga comigo, vivamos. Diga no presente século, sensata, justa e piedosamente. Amém? Eu e você fomos chamados para viver nesse presente século de uma forma sensata, justa e piedosa. Verso 13. Guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Quantos já têm recebido essa bendita glória, presença maravilhosa, essa revelação maravilhosa? Verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós. Diga, Deus se deu por nós em Jesus Cristo, a fim de remir-nos, diga remissão, diga seus pecados, meus pecados foram remidos, eles não foram só cobertos, eles foram retirados. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Quantos podem dizer aleluia? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Estava falando com a Stefania aqui ainda há pouco. Estávamos aqui na hora da ministração, o Espírito Santo estava falando no meu coração. No sábado, aqui no momento de oração. Se você pode vir, vem, irmão. Mas assim, meu irmão, nos ombros. É esforço, é trabalho. Se você pode, não é, mas assim, eu te garanto que tem sido um tempo muito precioso. Eu tenho sido muito edificado pelas liberações. Não é porque, você vai participar. Você é um participante. Mas normalmente, as reuniões de consagração, todo mundo tem um tempo para compartilhar alguma coisa. Faz parte dessa reunião. E tem sido tão precioso ver os irmãos falando, compartilhando, expressando aqui. E no sábado, acho que foi no sábado, nós estávamos aqui pela manhã, e na parte que me coube aqui, da oportunidade, esse é um culto da oportunidade, você quer uma oportunidade? Esse é o culto da oportunidade.
E no momento que, né, me foi oportuno aqui, eu conversei, né, aqui um pouco com os irmãos, porque é um papo, é um momento de a gente estar trocando aqui. E eu compartilhei com eles, dentro de uma música de um irmão aí, um rap, que vira e mexe, eu esqueço o nome dele, Felipe Vilela. Ele diz, em alguma parte de um trecho de uma canção dele, que nós, sabe, muitas vezes fazemos, né? Temos a iniciativa ou tomamos uma forma de querer costurar o véu que Jesus já rasgou. Você sabe o que é o véu que Jesus já rasgou? Talvez religiosamente você está olhando sempre o tabernáculo, existia um véu. Só que a Bíblia diz que o véu que Jesus rasgou foi a sua própria carne, irmão. O sacrifício que eu e você não podíamos pagar, ele pagou. Está resolvido, diga, está resolvido. Escute o que eu vou te falar. Existe uma liberação de graça sobre nós, mas nós continuamos lidando com os irmãos e com a congregação, com a igreja, com as tábuas da lei na mão, dizendo, você cumpriu a lei número 1, a número 2, a número 3? E acusa. Sim ou não? Nós somos os acusadores. Não é só o diabo não, tá? Você está toda hora com as tábuas da lei na mão, acusando alguém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Precisa nem me ser sincero, porque eu já sei a resposta. Você é cumpridor da lei? Você conseguiu cumprir a lei? Você, por mais que tenha se esforçado, ou os nossos pais, os profetas, os sacerdotes, eles cumpriram a lei? Sim ou não? Quem é que disse sim? Você está enganado. Ninguém cumpriu. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não vou ministrar sobre isso hoje. Mas eu quero te dizer, a lei, o apóstolo Paulo vai dizer que é o ministério da morte. A lei é o ministério da morte. Lê lá, eu não vou ler esse versículo, senão eu vou entrar em outro lugar. Diga, a lei é o ministério da morte. Só para você ter uma noçãozinha. Nós acabamos de cantar uma canção que fala do texto, acho que é lá da Tamires. Com o que nos ombros? Os pés descalço, humilhado, quebrantado. E a nação onde? Deixa eu te dizer uma coisa. Lembra quando usar, diga usar. A gente faz o trocadilho, para de usar Deus. Lembra quando usar foi, o que eles fizeram para carregar a arca que tinha sido sequestrada pelos filisteus? Eles colocaram num carro novo, diga carro novo. Para de fabricar carro novo, irmão. A gente está tentando fazer um evangelho todo high-tech, todo cheio de efeito. E aqui não vai nenhuma ideia, sabe, disso, de luz, a parede branca, preta, amarela. Meu irmão, se a parede for roxa, e que se Deus estiver no negócio, glória a Deus. O problema é que a gente está criar efeito para trazer o fogo. E a gente não traz o fogo, é Deus que derrama o fogo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Escute o que eu vou te falar, por favor. De coração. Se você não acessar o que Deus já te deu, você está perdendo um presente, a graça, um poder maravilhoso. Mas escute aqui, pare de tentar costurar o véu que Deus já rasgou em Jesus Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito. Homem nenhum conseguiu cumprir. Você não vai conseguir cumprir. Você pode até tentar, está disponível para você. Quer cumprir as leis? Cumpra. Agora, não confunda a lei com um preceito. São coisas diferentes. Deus é Deus da eternidade, Ele é cheio de preceito, cheio de princípios, sim ou não? Mas a lei foi dada. Escute o que eu vou falar para você. A lei foi dada como um ministério de morte. Quando Esaú toca na arca, o que acontece? Desculpa, Esaú. Só para não usar vocês. Mas só aqui, o que acontece? Fulminado. Vocês lembram dos homens que tocaram no monte? O que aconteceu com eles? Se eu não me engano, 3.000 homens foram fulminados. Sim ou não? Era Deus só mostrando. Vocês querem que eu demonstre para vocês o que serve a lei? É isso. Punição para vocês.
punição de morte para vocês. Só que desde a eternidade já tinha algo pronto para mim e para você. E nós continuamos querendo acessar a lei, cumpridores da lei. Só tem um que cumpriu a lei, ele diz que ele completou toda a lei, e ele é Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Vocês lembram quando uns homens abriram a arca e abriram a tampa da propiciação e olharam para dentro? O que aconteceu com eles? Diga, morreram. Perguntou para você, como um símbolo de bênção pode matar alguém? Para onde eles olharam? A primeira coisa que eles oraram foram as tábuas da lei. A lei falava sobre o quê? Punição, morte. A Bíblia diz que maldito é todo homem que for pendurado no madeiro. Era um símbolo de maldição. A lei falava sobre maldição. Agora deixa eu te trazer para um contexto que nós hoje estamos. Diga, estamos. Diga, eu estou assentado. Para de ficar imaginando, irmão. Ô, Jesus de Nazaré, como nós somos ruins com esse negócio. Tudo a gente quer do mundo espiritual, sabe, trazer uma significação natural. Assentado é para ser, toma uma cadeira e senta. Não, irmão, é um posicionamento. Amém? Se você quiser trazer as coisas do reino do Espírito para o natural, não vai dar certo. Como é que pode um demônio, 2.000, 6.000, estar dentro de uma pessoa? Existe lógica para isso, irmão? Como é que é isso? Isso está numa dimensão espiritual. Existem muitas coisas que nós estamos querendo, sabe, racionalizar, trazer. É importante ter entendimento, conhecimento, mas se você ficar nessa esfera, você vai ficar engessado. Porque as coisas de Deus, elas operam pela fé, diga pela fé. E fé não é o que você vê, fé é o que você crê. E a Bíblia nos chama para andar pelo que cremos e não pelo que vemos. Amém? Olha aqui, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que renegadas, renunciadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, que tem bom senso, prudente, justa, pessoa que procede com justiça e piedosamente, como nós já falamos no domingo passado, prática dos princípios religiosos, significa devoção, significa compaixão. Se alguém fica com a tábua na lei na mão, te acusando, ela não tem compaixão. Ela não tem compaixão, ela tem aparência de piedade, mas ela não tem. Sabe para quem João disse, raça de víboras, se convertam? Você acha que era para os ímpios? Não, irmão, era para a classe religiosa. Raça de víbora! Víbora, irmão, é um negócio, é uma serpente, rapaz. Se você, meu irmão, João capítulo 8, se eu não me engano, pegaram uma mulher em adultério, sim ou não? Não. Pegaram um homem e uma mulher em adultério, porque ninguém adultera, pelo menos nesse aspecto sexual, sozinho. Pode ser até na mente, mas ali não era o caso. Foram pegos em adultério. Levaram quem? O homem e a mulher ou só a mulher? Colocaram ela diante de Jesus. Já sabendo o que a lei dizia o quê? Que aquele que for pego em adultério, morra. Pergunto eu para você, por que Jesus não mandou tacar pedra se estava dentro da lei? Porque a lei que estava representada ali era um símbolo de morte, mas Jesus veio para ser o símbolo de vida. Quando todo mundo quis apedrejar ela, Jesus começa a escrever na... Será que ele estava escrevendo a lei? Será que ele estava dizendo, ei, vocês, né? Aquele que não tem pecado, o que aconteceu? Foram saindo, segundo a Bíblia, e os estudiosos, os teólogos, dos mais velhos, que têm mais realidade, mais experiência de vida, ou mais contagem de vida, foram saindo. E só ficou ele e a mulher. Jesus não podia, segundo a lei, condenar ela. O que Jesus fez? Vai, escute o que eu vou falar para você. Olha como é diferente a ótica. Se você tiver com as tábuas da lei na sua mão, você vai dizer, vai e não peques mais, porque se tu pecar mais, tu vai voltar ainda pior e arrebentada. Não é isso. Jesus está dizendo para ela, já que você acessou, agora pela minha graça, do Deus vivo, poderoso,
vai. E você não precisa mais viver essa vida. Viva a vida nova que eu estou te dando e a restauração que eu estou te dando. Não é um conjunto de regras. Os preceitos não estão mais nas tábuas, elas estão no... Meu irmão, Jeremias profetizou isso antes de Jesus. Eu não escreverei mais em tábuas. Tábua é coisa forte, dura, e ela trazia uma sentença. Moisés está lá santificando, buscando a Deus. Quando ele volta, o povo estava quando? Orgia, bebedice, obras da carne. Gálatas capítulo 5, estavam lá. Moisés fica tão furioso, aí vai várias linhas. Por que Moisés quebrou as tábuas? Tem várias linhas, depois você lê e estuda. Moisés quebra as tábuas, Deus tem que dar as tábuas de novo. E todo mundo que tocava no monte, não sei o quê, caramba, trovões, meu Deus, não fale Deus, não fale Deus. Era um pavor. Diga, ministério da morte. O que Deus estava apontando? Gente, desde Adão, vocês estão querendo se cobrir com folhas de figueira. Para de ser um artista, um hipócrita. Hipocrisia vem da ideia grega de máscara, se vestir, ser um ator, ser alguém que representa. Meu irmão, se tem um negócio que Deus tem problema, diga, Deus tem problema. Quem quer representar, ele, vazio dele, achando que é dele. Ou que está se movendo nele. Esse Deus tem problema. Deus não tem problema com adúltero. Deus não tem problema com a prostituta. Deus não tem problema com o pecador. Deus não tem problema. Foi para isso que ele veio, para salvar. Aleluia. Senão eu e você não estaríamos aqui. Mas quando é com a gente, eu entendi a revelação. O desgraçado que você acha que ele não é um desgraçado, ele também é um favorecido pela graça de Deus. Quem vai determinar isso é alguém ou a pessoa. Posso ouvir um amém? Então a graça salva, mas também ensina e educa para uma vida sóbria e piedosa. E nós falamos sobre os 3 tempos da salvação. Passado, está lá no verso 11 de Tito, 2 Tito. A graça de Deus se manifestou. Então não vai se manifestar, já se manifestou. No presente, desculpa, a graça se manifestou, é passado, estou certo, viajando. No presente, ensinando-vos e educando-os, verso 12. Então a graça também o quê? Ela nos ensina e ela nos educa. Ela nos forma, ela nos, sabe, é como Paulo vai dizer lá sobre Jesus, até que Cristo seja o quê? Formado em vós. Que formação é essa? A Bíblia diz que Deus criou e depois formou o homem. Imagem e semelhança. Diga, criar vem do bará, criou. Agora, quando ele formou, ele está gerando o caráter dele, a semelhança dele dentro do homem. Foi isso que Deus soprou dentro de Adão. E Adão resolveu, diga, resolveu comer daquilo que Deus disse, ordenou que ele não fizesse. Ele não era um inocente. Ele sabia que não podia. Porque no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, diga bem e mal, fusão, conexão, misturou. Ele caiu em uma dimensão espiritual. E desde então, pode olhar a história. Aí tem gente que vai falar, não, olha só, isso é da lei. Pergunto eu para você, dízimo é da lei? Sim ou não? Tá vendo como a gente precisa falar mais sobre doutrina nessa igreja? Dízimo é da lei, sim ou não? Não. Abraão deu dízimo a Melquisedeque antes de ter a lei de Moisés. Muitos povos dizimam para os seus deuses. Ordem de que Melquisedeque, não dá porque a gente vai ter que entrar em outro lugar. É uma ordem perfeita. É daí que vem o sacerdote perfeito Jesus Cristo. Dessa descendência da ordem de Melquisedeque. E a Bíblia diz que Abraão entregou para ele. Jacó também não entregou o dízimo? Não diz para quem, mas que ele entregou, vou te dar. A Bíblia não fala para quem. Então, irmãos, olha só. Eita, tem tanta coisa na minha cabeça que faz uma miscelânea só. Mas calma, deixa eu ir aqui, por favor, gente. Aleluia.
E no futuro, aguardando a bendita esperança. Isso tudo está lá em 2 Tito, né? Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 11, 12 e 13. Então, passado, presente e futuro. Diga passado, presente e futuro. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus é o de hoje e o será para sempre. 1 Pedro 3,16, por favor, abra aí, por favor, coloque aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Diga sóbrios. E esperai inteiramente na graça. Aonde você está esperando, irmão? Diga aonde você está esperando, irmão. Eu estou fazendo uma pergunta, né? Mas é para você responder, desculpa. Aonde você está esperando, irmão? É na parte da graça ou inteiramente na graça? Muitas vezes nós esperamos um pouco na graça e um pouco na lei. No braço, na força. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, meu irmão, você não faz nada. Você só entra num lugar de descanso quando você acessa pela fé, na certeza daquilo que Jesus já fez. Eu ainda não vi. Está um caos ao meu redor. Está uma tribulação só. Se eu não me engano, é o Salmo 47. Ele é escrito lá pelo reformador lá. Se eu não me engano, baseado no Castelo Forte, um hino da harpa cristã. Ainda que o mundo desabe, ainda que vire um caos, é o Salmo 47? Dá uma conferida para mim. 46? Ainda que os montes se lancem no mar, uma catástrofe na terra. Diga, catástrofe na terra. Se está esperando alguma coisa dessa terra, meu irmão, você é um dos mais infelizes, como Paulo diz. Diga, essa terra passará. A Bíblia diz que vai passar céu e terra. Se vai passar é que ela não vai existir. Vai existir uma nova terra, um novo céu. Amém? E vai descer da parte do céu. Quando digo descer, não significa... É como se fosse baixar, irmão. Eu estava escutando um ministrador, ele falou assim, quando um pai às vezes quer falar com o filho que ele é menor, o que você faz? Você baixa. Meu irmão, Deus, quando a palavra de Deus diz que Deus desce, nós estávamos cantando aqui. A música lá de Jerusalém, que ele vem saltando pelos montes. O que você imagina na sua mente fértil? Ele vem saltando pelos... Jesus é poderoso, ele é o Hulk dos dias atuais. Sabe, aquele que solta de monte para monte? Meu irmão, por favor. Estou falando sério, eu sei que você pensa nesse tipo de coisa. Jerusalém é uma Jerusalém espiritual, irmão. Não é nem a Jerusalém que vai ser restaurada, isso é uma parte de promessa. Mas a nova Jerusalém não tem nada a ver com a Jerusalém de Israel. Tem que a ver com a nova Jerusalém que o Cristo reina, que o Senhor é o poderoso. E a Bíblia diz que nós habitaremos nesse lugar com Ele e não necessitará de sol, porque Ele brilhará. Você está entendendo que são dimensões diferentes? Sol é lugar de coisas que são criadas. Ele não cria, Ele é. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, olha aqui, por favor. Vamos lá, Pai. Pedro os encoraja a fincar suas raízes nas paixões de Cristo. Cumpria-lhes absterem-se das paixões da carne, ainda que se encontrasse no seio de uma sociedade hostil. Estamos no meio dela, sim ou não? Esses irmãos também viveram suas realidades. Seus sofrimentos por amor à justiça, na realidade, se transformariam numa bênção. Diga amor à justiça. Que justiça sua? Amor à justiça de Cristo. Amor àquilo que Jesus já fez. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu quero soltar aqui para você. Quando a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, que fala sobre a justiça. Que justiça que você imagina que é? Eu imagino que é a justiça de Deus. Qual? Jesus Cristo.
Ele foi a justiça que cumpriu perfeitamente a obra que eu e você não podíamos cumprir. E ele foi sacrificado. Irmão, eu tenho ouvido tantas coisas que têm me edificado tanto. A alegoria de Hebreus 4. Hebreus não, Gálatas 4 ou 5. Quando fala sobre as duas alianças, que é demonstrada ali, sobre a do Monte Sinai e sobre o Monte Sião. Diga Monte Sinai, Monte Sião. A do Monte Sinai fala de quem? Da lei. A do Monte Sião fala o quê? Da graça. Em algum momento nós vamos ler e estudar sobre isso. A Bíblia diz, escute o que eu vou falar para você. A Bíblia diz e afirma que essa alegoria demonstra, ao filho da carne. Quem? Quem era o filho da carne? Diga, Isaac. Ismael. Olha o que Deus diz, manda fora o filho da escrava, porque ele não vai ter associação. Não mistura propósito de eternidade. E aí não confunda as coisas. Estou falando isso para você para que você tenha entendimento. Tem crente que às vezes não quer estar junto com o ímpio porque acha que o ímpio vai contaminar você. Ímpio não contamina você se você tem uma mente transformada, uma mente regenerada. Você vai contagiar ele. Mas dentro de um propósito, às vezes, se você se associa mal, você vai se dar mal. Você vai ser prejudicado. E Deus disse para Abraão, manda fora esse menino. Não vai conviver. O filho da carne que provocava ou não provocava, Isaac? Isaac era o filho da promessa. Escute o que eu vou falar para você. Você e eu fomos chamados como filhos da promessa. Amém? Aonde está a nossa promessa? Diga em Cristo Jesus. Então, pare de se associar ou, andar naquilo que é do Monte Sinai, da lei, e antes do Monte Sião, que é o Monte da Graça. A Bíblia diz que é de lá que sairá a lei. Da onde? Tem lei no Monte Sião? Sim, tem preceito, tem ensino. Não é, uma bagunça, não é uma, proposta para você viver de uma vida, liberal, uma vida, não, agora eu estou na graça de Jesus. Você não entendeu nada, meu irmão. Você não compreendeu nada, você não teve revelação de nada. Agora, escute o que eu vou falar para você. É dentro desse contexto que Pedro está dizendo, essa sociedade é hostil, mas os sofrimentos são por amor à justiça, na realidade, se transformariam numa bênção, numa liberação. E eu preciso contextualizar isso, como já foi profetizado nessa manhã, com a nossa realidade, sociedade, nosso Rio de Janeiro, nossa Copacabana, nosso Brasil, nosso bairro, lugar onde Deus tem nos plantados. Quais são os procedimentos? Procedimento do cristão, diga comigo, procedimento. O agir de uma vida, que está debaixo da liberação do Espírito. É do Espírito, diga do Espírito. Diga, não é da carne, não é da lei, diga do Espírito. Obediência a Deus em lugar da antiga vida de rebelião. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, 22, 23. Projeta aqui, por favor, eu vou ler aqui. Tendo purificado a vossa alma, diga a vossa alma. Por onde? Pela vossa obediência à verdade. Diga, a alma precisa ser educada. Como é que a alma se educa? Pela obediência à... Não é isso que 2 Coríntios capítulo 10 Paulo vai ensinar? Quando cumprida a vossa obediência, o que acontece? Você pune, você castiga, você pune todo sofisma, todo engano. Mas se você, tem uma vida cristã e você não está provando de uma obediência, e não é obediência, a preceitos, a lei somente, são princípios e valores, tendo em vista o amor fraternal, não significa que eu acho que Pedro, ele viu um amor fraternal fingido entre os irmãos. Sabe quem não via, não? Se ele vai dizer, não tem em vista o amor fraternal não fingido. Olha o que a Bíblia diz. Amai-vos de quê? Amai-vos de quê, irmãos?
Está aí? Ah, não está aqui não. Amai-vos de coração, diga coração. Deus não chamou você para amar o seu irmão de mente. Deus mandou chamar você a amar seu irmão de coração. Entenda a distinção entre que quando a Bíblia fala mente, fala de uma razão, de uma alma. Quando a Bíblia fala de coração, fala do espírito. Deus chamou você para amar o seu irmão, não foi com o seu entendimento. Embora passa, né? Estou falando não é para você tirar o entendimento. Pois, agora você vai entender. Não fingindo de coração uns aos outros. Para quê? Oi? Ardente, né? Cadê? Me perdi aqui os outros. Aqui, isso mesmo. Está aqui também na minha versão. Fingidos de coração uns aos outros ardentemente, irmão. Você sabe o que é ardentemente? É um negócio que arde o tempo todo. Ó, os judeus, eles têm uma filosofia. Se você vai fazer alguma coisa, você faça até o tutano. Qual o entendimento você tem disso? Sabe de quê? Com a sua medula. Você sabe o que tem nos seus ossos? Tem o quê? Tutano. Que é o quê? Sangue. Que é vida. Tudo que você faz, aquilo que você empenha, vida e compromisso, dá certo. Olha o entendimento dos caras, irmão. Lembra de Hebreus 4,12? Separa juntas e alma e... Se você não separar alma e espírito, é que nem junta e medula. Você vai parar no meio do caminho. Para de lutar suas batalhas na sua alma, na mente caída. E lute na sua mente transformada, na mente do espírito. Lembra que domingo passado nós falamos sobre duas mentes? A mente caída do velho homem e a mente restaurada do novo homem em Cristo Jesus. É essa que nós temos. E eu me nego a querer viver a velha vida. Porque 2 Coríntios 5,17 diz, se eu estou em Cristo, você está em Cristo? Nova criatura é. Não você, eu já sou. As coisas velhas eis que tudo se fez. Meu irmão, esse novo aqui é aquilo que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 2, se não me engano, verso 9. Ainda não desceu o coração humano e nem a mente o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou é, diga, novo. Tem uma palavrinha no original que eu não me lembro como é que é, mas não é bará, não é aquilo que está sendo criado, é aquilo que Deus faz de novidade. Amém? Aqui, ó. Pois fostes regenerados, diga regenerados, não de semente corruptível. Você não é regenerado de Adão, você não é regenerado de um homem, de uma mulher, você foi regenerado de um Deus santo que se fez carne e ele trouxe sobre si toda a maldição, tudo aquilo que nós não podíamos pagar e nós somos regenerados. Assim como nós nos identificamos na sua morte, também nos identificamos quando ele ressurge. E agora eu sou regenerado, sabem quem? Não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, diga incorruptível. Mediante o quê? Diga a palavra. Diga a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Toda vez que você olhar para a estrutura de palavra na Bíblia, leia caráter. A Bíblia diz que Deus vela por sua palavra. Diga palavra. Deus vela pelo seu caráter. Se ele diz, eu sou fiel a você, fique firme, porque ele é fiel. Lembra que Isaías diz, cara, pode uma mãe se esquecer de um filho a quem amamenta? Pode? Naturalmente não, mas eu sei que tem mãe que esquece. Não deve, mas pode. Mas o que a palavra de Deus vai dizer? Mas eu, o Senhor, não me esquecerei de... Por que a gente fica lutando com a nossa mente, fazendo um duelo? E Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim. Para de conversar com a serpente. Para de conversar com a serpente. O problema de Eva, que ela começou a conversar demais com a serpente. Foi isso mesmo que Deus disse? Não pode tocar? Seus olhos vão se abrir, vão ser que nem ele. E Deus disse, já tinha dito, eu tenho certeza. Não toque. Melhor, não coma. Não coma, porque no dia que comeres o quê? Certamente, eles não levaram fé.
Eles morreram no exato momento que eles comeram daquele fruto. Entraram numa conexão, acessaram outro DNA que não era do pai. E agora eles caíram. Lembra de cair? Abriu um buraco, eles afundaram. Não, irmão. Eles caíram da dimensão espiritual que Deus dava a eles acesso dia e noite. Eles estavam lá no jardim. Eles estavam lá comendo dos frutos que tinham conexões espirituais. E a serpente foi para lá. E alguns estudiosos dizem que ela era um belo animal. E ele começou a falar, começou a conversar. E Eva pegou, comeu. E deu a? E eles comeram. E Deus pergunta: o que vocês fizeram? Vocês comeram daquilo que eu disse para vocês não comerem? Lembra? Eles logo botaram um avental para cobrir. Quantos aventais a gente vai continuar colocando, irmãos? O véu já foi rasgado. Cristo já cumpriu o sacrifício. Para de se esconder. De quê? De quem? Se Deus tudo vê, tudo sabe. Eu não posso. Ainda que eu tente, eu não posso. A Bíblia diz ainda que tu faça aquilo da escusa, Deus colocará em cima da telhado, vai falar para todo mundo. É assim, não é? Você pode enganar por um tempo, mas não por todo o tempo. Então, por entendimento de revelação, para de ficar tentando esconder. Abra seu coração e peça ajuda. Mas sabe por que as pessoas não pedem ajuda para nós, irmãos? Escute o que eu vou falar para você. Sabe por que elas não pedem ajuda? Porque elas sabem que vocês vão sacrificar ela. A geração carnal, diga a geração carnal, é fraca. Quando o menino Ismael foi para o deserto, ele começou a chorar. Sim ou não? A Bíblia diz que Deus ouviu, sim ou não? Diga geração fraca. A geração de Isaac, ele pega a lenha no seu braço ou no seu ombro e ele caminha com seu pai, se eu não me engano, cerca de 3 dias com a lenha. E ele pergunta faz a fatídica pergunta para o pai: pai, está o fogo, está o cutelo, está tudo aqui, mas onde está o sacrifício? Aonde está o sacrifício, pai? Qual é a resposta de Abraão? É fé, irmão. Eu não sei. Eu não sei. É a mesma medida que Deus fala para o profeta Ezequiel, em Ezequiel 37. Fale aos ossos secos. Ossos secos, diga estrutura. Medula. Sem osso você não tem estrutura, não tem firmeza. A igreja é um lugar de firmeza. Não um lugar de derrubar ninguém. Lugar de acusar ninguém. Nós precisamos ser estrutura para os nossos irmãos. Sustento para os nossos irmãos. Posso ouvir um amém, igreja? Diz aos ossos, que osso ouve, irmão. Você já entendeu? Senhor, poderão viver esses ossos? Profetiza. Meu irmão, quando você libera a palavra, Deus faz coisas extraordinárias. Porque a palavra está comprometida com o seu próprio caráter, com a sua própria essência. Libera a palavra e fala. Eu falava aqui, eu não sei se foi sábado agora, sei lá, um dia desse. Domingo passado. Você sabe onde eu estava? De tarde. Final do Flamengo e Fluminense. Eu e meu filho, aquele ali. O outro está lá. E a gente pula, a gente grita, a gente faz um monte de negócio. Calma aí. Tudo numa medida que a gente acha, sabe? Esperamos que não sejamos nenhum escândalo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No final do jogo, quem estava acompanhando viu que aconteceu 2 gols quase no final do jogo, e a gente pulava, gritava, porque até então 0-0, estava dando o resultado do Flamengo, mas podia acontecer um gol do Fluminense a qualquer momento, que levaria para pênalti. Resumo, uma pessoa ao meu lado, acho que tinha uma cadeira vazia, a gente sentou num lugar que eu acho que eu nunca, embora o Maracanã estava relativamente cheio, a gente sentou num lugar que a gente ainda teve um espaço. Resumo, uma pessoa começou a passar mal do meu lado. E eu comecei solicitamente, perguntar para a pessoa que estava junto: está tudo bem? O que é pressão? Eu não entendo nada, se é glicose, porque você não sabe, é pressão. Aí tasca ali sal. Aí às vezes não é pressão, é glicose, é falta de açúcar, né? Tem esses negócios. Quem entende um pouco mais pode ensinar sobre isso. Eu falei: eu não sei o que é. E a pessoa passando mal, com a cabeça baixa assim,
Aí alguém vem com água, joga na cabeça, joga aqui na nuca e tal, e a pessoa passando mal. E ela nem baixava a levantar a cabeça, porque quando dá esses negócios, a pessoa fica muito. Em um determinado momento, você vai ver aqui agora o inusitado. Eu baixei perto dela e perguntei assim: posso orar com você? Eu estou contando isso para mostrar que eu sou espiritual? Não. Existe uma nova natureza dentro de nós. E se eu não exercitar ela, eu posso tentar exercitar ela na igreja e não ter nenhum efeito. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher. Logo depois ela saiu, né, veio um Stuart ali, que é aquelas pessoas que ajudam, e levou ela para ter um atendimento. Eu nem sei, eu falava com os irmãos aqui, eu nem sei se ela lembra que alguém orou por ela. Se ela não lembra, o espírito dela recebeu. Porque eu liberei uma palavra: Senhor, tudo que pode estar vindo, eu não sei o que é. Simples, irmão, não demorei alguns segundos orando com aquela mulher. Liberei a palavra assim, em nome de Jesus, que haja cura, sabe, na tua corrente sanguínea, em todas as tuas células, em nome de Jesus. Daqui a pouco o cara veio, eles se levantaram e foram embora. Sabe por que esse testemunho? É para mim, irmão. É para edificar a minha fé. Fala, rapaz, não importa onde você está. Se Jesus foi no inferno, ele abalou o inferno. Ah, tu está no meio de uma maluquice. Maracanã, meu irmão, é palavrão demais. Meu irmão, quando eu chego em casa, às vezes, com a minha camisa, eu falo assim, a pessoa que trabalha lá em casa, fala assim, rapaz, essa mulher deve achar que eu bebo demais. Cara, eu estou, às vezes, banhado de cerveja. Quem sabe, quem frequenta o Maracanã, sabe. O nego joga cerveja para cima. Então, Januário é um negócio meio, sei lá o quê, é de coisa de burro mesmo. Caro pra caramba, sei lá quanto é uma cerveja, não sei se é 12, 15 reais no Maracanã. O cara joga pro alto. Que bom, né, que caiu em cima de mim, pô. Eu fico com um cheiro da catinga do caramba daquela cerveja. E o Rodrigo ainda falou assim, ainda é ruim. Essa era a época que ele provava cerveja boa. Resumindo, sangue de Jesus. Olha que é uma frase, se eu não me engano, de John Wesley, se não é, né, vai ser hoje. Autenticaram para ele. Porque tem muita gente que fala, isso aqui mas é conhecida. Diz assim, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Para que Deus quer santificar? Para que você olhe para a Mariana e diga, ô santa mulher. Veja, até uma áurea. Sabe aqueles roupões que você usa? Dá para ver a tua santidade. Por isso o evangelho está sendo banalizado. Porque muitas vezes, eu não estou falando que você não tem que ter uma coerência na sua vida. Se você reflete algo, o que você reflete? Você reflete sensualidade? Cuidado. Não foi para isso que Deus te chamou. Você pode ser bela, irmã. Você pode usar uma roupa bela, ter uma grande maquiagem, ou uma bela maquiagem grande. Coisa que já entendeu que eu não entendo nada desse negócio, né? Mas assim, sabe, usar uma bela maquiagem. Tem gente que nem gosta, né? De usar muito, esse tipo de coisa. Tudo bem, gente, usar pendente. Não é esse problema. Mas tem gente, se você usar um negócio desse, misericórdia. Nós estávamos no Sambódromo. Meu irmão usava uns argolão desse tamanho. Aquilo não era uma argola, era um pneu de carro. Chegava a pesar assim a cabeça para um lado e para o outro, ela usava dois. Se soltasse um, desequilibrava, ela caía. Mas assim, estamos lá, na ministração de um dos maiores, né, conhecimentos de pessoas evangelistas, chamado Po Yong-Chu, hoje já falecido, chamado David Yong-Chu. Estávamos lá. E você sabe, se você não sabe, ele é oriundo da Assembleia de Deus. Inclusive a Assembleia de Deus o expulsou uma época da Assembleia de Deus, porque ele não estava cumprindo as leis e as doutrinas. Depois falando, traz de volta, porque ele é bom demais. Ai, 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 coisa de gente, um homem que nem a gente. Que nem Paulo. Manda esse João Marcos embora. Serve não. Vacilão do caramba. No final da vida, o que Paulo faz? Traga-me João Marcos. Escute o que eu vou te falar. Tem gente que fica velho e não muda. Ainda há lugar sempre de arrependimento no nosso coração. E não era um arrependimento para com Deus, irmão. Era para com o irmão.
Cara, eu te julguei. Vem, você me serve sim. A gente tem que fortalecer o evangelho de Cristo Jesus. Sambódromo. Aí veio uma pessoa orar, obrigado, gente. Minha cabeça vai a mil. Veio uma pessoa orar pela minha irmã. Você aceita Jesus? A minha irmã. Eu já tenho Jesus, obrigado. Não, mas você precisa aceitar Jesus. Sabe por quê? Estava com as tábuas da lei na mão. Você usa pendente? Brinco? Pinta? Ainda é vermelho? Tem gente, escuta o que eu vou falar para você. Tem gente que grifa a Bíblia, eu grifo a Bíblia toda, irmão. E às vezes é cheio de cor, cheio de negócio, parece fufufu. Mas assim, sabe, de vermelho. Aí tem uma irmã, eu estou falando da irmã porque foi verdade. Uma irmã passou e falou assim, que é isso, irmão? Passando batom na boca de Deus? Pura tábua de pedra, irmão. Você entendeu o que eu falei? Se a palavra é a palavra de Deus, passando batom, pegou uma caneta e começou a riscar e grifar. E a pessoa disse que estava passando batom na boca de Deus. Ora para lá, meu irmão. Sabe, a gente tem que ter paciência com esse povo. Vou te dizer, tem que ter paciência e misericórdia. Mas vou te dizer, não gasta muito tempo não, irmão. Vou te dizer, se é religioso e quer ficar na religiosidade, fique. Ele já tem Salvador, ele já tem Jesus, irmão. Estou preocupado com ele, não. Mas não vai para o céu. Isso não é problema meu. Isso é problema dele com Jesus e o meu com Jesus. Eu não estou aqui como, sabe, estou querendo aferir se vai ou não vai. Cheio de religiosidade, não vai. Isso não é problema meu. Nós queríamos dar uma coisa para um irmão há pouco tempo, que estava no tempo da pandemia. Você sabe quem é? Um irmão que estava na época da pandemia com algumas dificuldades. Eu não vou falar muito, dar o endereço, senão está sendo gravado. E aí o que acontece? Sabe, ele faz uns concertos lá, tal, e aí, não sei o quê. Quando eu percebi, ele veio, eu peguei algumas coisas minhas que precisava fazer uns concertos, né? Falei, cara, faz isso aqui para mim, faz um pacotão aí, vou te dar um monte de coisa para você fazer, sabendo da necessidade dele. Eu falei, cara, você está precisando de roupa? Tô, não sei o quê. Aí você usa bermuda, tal. Aí a pessoa só usa por baixo da calça. Eu falei, vou gastar um tempo para esse cara. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Ele tem pastor, tem doutrina, que ele fique com o pastor e a doutrina que ele quer. Sabe? Eu vou querer convencer ele de quê? Eu falei, não, tá bom, maravilha. Sabe o que eu peguei? O short dei para outra pessoa que usa short. Porque se ele vai usar o short por baixo da calça, eu falei, cara, não tem sentido. Era um short novinho, que dava para usar de uma outra forma. Sabe, para usar, a gente usa umas coisas meio rasgadas por baixo, escondida. Mas assim não. Resumo, irmãos. Sabe o que acontece? E ele veio falar para mim com toda... não uso não, porque assim lá e tal, tal. Meu pastor, eu falei, irmão, entendi. Passa a página, irmão. Passa a página, irmão. Se a pessoa está com dúvida, se ela perguntar, a gente vai ensinar, vai ajudar. É isso? Isso é santificação? Não. Tira esse véu, tira essa lei, tira essa tábua de você. Aqui, ó. Eu quero que a santificação seja a vida de Deus no espírito do homem, o reeducando em sua alma. Vou repetir. Eu creio que a santificação seja a vida de Deus no espírito do homem, reeducando em sua alma, em uma coparticipação. Diga coparticipação. Da natureza divina. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Por favor, projeta aqui para mim. Santo de Israel. Bendito seja o Deus e Pai. 1 Pedro. Cadê? 2 Pedro. 2 Pedro 1, 3 e 4. Vou ler aqui com vocês. Seu divino nos o quê? Tudo. Diga tudo. Tudo. Então não ficou alguma coisa de fora? Seu divino poder nos concedeu tudo que o quê? Para a vida e para olha aí, a
vocação, por intermédio do pleno quê? Você não vai para o tudo se você não tiver pleno conhecimento. Daquele que nos convocou para a sua própria glória e... Meu irmão, a minha versão aqui, eu prefiro. Diz aqui, ó. Visto como pelo seu divino poder nos tem doado todas as coisas. É um presente, doação, que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Você foi chamado para onde, irmão? Para a glória e virtude, pelas quais, cadê? Pelas quais ele tem, meu pai, nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha o caráter de Deus aí, ó, palavra. Para que por elas vos torneis o quê, irmãos? Diga coparticipante. De quê? Escute o que eu vou falar para você, eu vou repetir mais uma vez. Eu tenho entendido que a glória que nós temos é maior do que a glória que Adão teve, mesmo antes de cair. Tem isso também, mano? O cara falou, claro, assim como se fosse a coisa mais natural. Que bom. Vou falar para você. O que nós temos é maior do que Adão teve. Por quê? Adão não tinha a natureza de Deus. Ele foi criado para um propósito. Os anjos também não foram? Satanás também não se perdeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqueles que estão em Cristo Jesus, estão em Cristo Jesus. Eles não se perdem mais. Sabe por quê? Eu tenho a natureza dele. É impossível que ele diga para ele mesmo, saia de mim. É que a gente continua olhando e a gente confunde os tempos e as estações. Olha quanto é profundo, irmãos. Está lá no Antigo Testamento. A Bíblia diz que os soldados, se eu não me engano, foram em um momento deixaram cair na cova. Quem é que estava enterrado na cova? Eliseu. Caiu em cima de onde? A Bíblia diz dos... Olha o tutano aí. A vida estava lá, nos ossos, irmão. Se vida de osso fala, imagina de vivo. Vocês já viram pessoas que vão fazer trabalhos dentro de lugares como cemitérios? E às vezes vão lá pegar as vísceras. É muito comum em alguns trabalhos. Vão abrir, tem lá um crente que morreu em Cristo Jesus. É só osso, é só carne. E a entidade fala, esse aí não pode tocar não. Você entende o que eu estou falando, irmão? É nova natureza de Cristo, ainda está morto, mas é nova natureza de Cristo. O mundo espiritual diz, não toca, não mexe, porque é do Altíssimo. Meu irmão, se você está aqui nessa terra, quando o diabo vai tocar em você, ele tem que ter a permissão do teu Deus para te tocar. Agora, tem muita gente que diz assim, se eu fui tocado, eu também já fiquei enganado disso. O dia que o demônio me tocou, me arrebentou minha blusa toda, eu ouvi uma voz audível ao lado do meu ouvido. Eu vou te matar. Rapaz, eu fiquei apavorado. Mas isso aqui é outra história. Deixa eu te dizer uma coisa. Co-participante da natureza divina, livrando-vos. Sabe o que a natureza divina faz? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que vence o mundo? O que vence o mundo? Você precisa ler mais a Bíblia, irmão. A nossa fé. É a fé que vence o mundo. E fé é certeza. Eu acho que eu vou ter que pular aqui. Não acaba hoje. Hebreus capítulo 11, verso 1, põe aqui. 11:1, 11:6. Vou pular aqui, irmão. Tinha umas coisas aqui ainda poderosas dentro desse contexto, mas, por favor, me perdoe. 11:1. 11:1. Ora, a fé é o quê? Diga certeza.
Diga certeza. Diga certeza de que haveremos de receber. Que diz aqui uma outra versão. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga esperam. É a prova. Diga prova. Eu mato a serpente, mostro a prova. Eu mostro o pau. Mostra a pancada, né, que dei com aquela madeira. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Deixa eu te falar uma coisa. Escute o que eu vou falar. Para mim isso aqui é uma novidade. Eu ouvi isso muito recente. Eu falei, uau. Eu já entendi algumas coisas no meu espírito, mas às vezes ainda não entrou para a cachola humana. Essa aqui ainda convive comigo, do meu entendimento. Olha o que a Bíblia diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se... Pergunto eu para você. Aonde está a questão? Está no que você espera, sim ou não? Se você espera coisa ruim, acontece coisa ruim. Ela não diz o que é. Ela diz que a fé é a certeza das coisas que se... Tanto é que lá no livro de Jó, capítulo 3, 25, diz assim: pois aquilo que eu temia, disse Jó, tanto veio a mim, e aquilo que tinha medo, me aconteceu. Quando começar a vir na tua mente a gente chama, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, uma seta, uma liberação, uma voz maligna, dizendo, a não ser que seja pelo Espírito, você vai precisar discernir a voz de Deus, a voz do Espírito. Lembra que a voz de Deus não provoca pavor, medo, porque no medo nós não somos aperfeiçoados, porque o medo pressupõe, o que o medo pressupõe? Castigo. Embora a Bíblia diz que Deus castiga os filhos que amam, mas você precisa entender que nível de castigo está falando sobre isso. Senão parece que, peraí, calma aí. Então a Bíblia diz, calma, entenda dentro do contexto. Mas o perfeito amor faz o quê? Todo. Sabe por quê? O medo é egoísta. Mas o amor, ele é o quê? Altruísta. Ele está sempre pronto para se doar. Jesus fez isso com o publicano. Jesus fez isso com a samaritana. Jesus fez isso. Tantas coisas, irmãos. Jesus foi fazendo no meio deles. Eles estavam preparados para dizer, agora Jesus vai arrebentar. Jesus ia lá, amor, misericórdia. Sabe como você vai encontrar alguém que tem Cristo? Quando, mesmo sabendo que alguém está ainda envolvido com o pecado, emaranhado no pecado, sabe, errado, você continua amando e ajudando essa pessoa. E, se possível, sente com ela. Ame de prática. Ame dizendo, cara, como você é alguém importante. Ah, mas isso não é verdade. Ah, meu irmão, se você está em Cristo, isso não é verdade, você vai continuar sendo enganado pelo inferno? É verdade, sim. É verdade, sim. Mas eu não amo ainda desse jeito. Então peça, Senhor, me dá o mesmo sentimento que houve no teu coração. A ponto de que? De se esvaziar, Senhor, me ajuda agora a ter um tempo aqui para essa pessoa. Eu tenho tantas coisas importantes, mas, Senhor, se você entender naquela hora que aquilo que você precisa fazer é mais importante do que comida, abra mão. Porque a geração fraca, volto lá em Ismael, a geração fraca faz o quê? Chora. A geração de promessa, diga promessa. A geração que leva a lenha sobre si e diz para o pai, pai, está aqui isso, está aqui, mas o que vai acontecer? Deus proverá para si sobe no monte. Deus falou, é ali, sobe no monte, o menino sobe. Os servos querem ir junto, não, vocês ficam. Qual é a palavra de Abraão? Eu e o menino iremos e... Oh, meu Deus do céu, isso é fé, meu irmão. Senhor, me ajude a agir desse jeito, Senhor. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas só me ajuda a crer pela certeza da fé, que eu vou, mas eu volto, porque a tua promessa tem disso, o Senhor estará comigo, o Senhor me ajuda, o Senhor é meu auxiliador, aquele que me socorre. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou e eu vou voltar. Meu irmão, e ele bota o menino lá. Eu sempre pergunto isso. Cara, você vai entender uma coisa hoje. A geração de promessa é a geração que se sacrifica.
A geração mimimi chora. A geração... E aí, sabe, esse negócio de ficar Nutella, às vezes a gente está muito no carnal também. Estou falando de promessa, irmão. Ensine às pessoas os direitos que ela tem como participante da natureza de Cristo. Não diga que ela não tem, diga você tem, você só precisa se apropriar. Porque é isso que eu e você temos em Cristo, irmão. Ah, não, você é pastor, você recebe. Eu recebo o que você recebe. A mesma medida do varão perfeito, do Espírito Santo, que foi derramado para cada um de nós. Vem fazer o que nenhum homem fez. O que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Já cumpriu em Joel? Já cumpriu, irmão. 2 vezes. E que não é porção dobrada. Porque essa porção dobrada aqui é da carne. Eu ia falar em meia hora, falei em 1 hora. Que porção doida é essa? Mas escute. 11:6. Diga, Isaac. Ele diz para o pai. Eu estou aqui, pai. Oh, meu Deus, eu jamais queria estar num lugar desse. Mas se Abraão não fizesse isso, irmão, eu e você não podíamos ter acesso ao que nós temos. Não é só a posição do pai agora. Diga ao filho, ele está sempre pronto para obedecer o pai. Pai, cadê o sacrifício? Deus mandou te oferecer, filho. Tu acha que ele amarrou o menino? Sei lá, algumas traduções dizem 12, 13 anos, sei lá quanto, não importa. Meu irmão, se tivesse... O teu tem quanto hoje, Mário? Davi? 10. Tenta amarrar ele. Se você segurar ele, ele vai correr muito rápido e vai vazar. Vai me matar nada. O Isaac deixou, diga, o Isaac deixou. O Jesus Cristo de João capítulo 10 diz, ninguém atira de mim a vida, eu a espontaneamente dou. Isaac se oferece como sacrifício. Quando Abraão pega o cutelo, o facão e vai, sabe, cortar o menino. Cortar o menino. Meu irmão, vai vindo um monte de coisa na minha cabeça, são muitas revelações. Quando Deus faz isso com Abraão lá atrás, no sacrifício, a Bíblia diz que ele corta o animal no meio. Porque as partes precisavam ser separadas, essa parte é minha, essa é sua. E os homens, cada um passavam, né, dentro das partes, era um sinal do infinito. Você passava para cá e voltava para lá. Isso era um símbolo de algo que está sendo feito eterno. Só que quando você vai ver com Abraão, a Bíblia diz que Abraão não passou. Sabe quem passou? Um fogo fumegante. Passou entre as partes. Sabe por quê? No sacrifício não é você que passa, é ele que passa. Foi ele que se doou, foi ele que se deu. Como é que você está achando que você pode alguma coisa? Meu irmão, você só pode aquilo que você recebe do Cristo. Deixa ele passar nas partes e dizer, eu sou aquilo que é eterno. Eu sou aquilo que estava antes da fundação do mundo. E agora eu estou me apresentando para cumprir aquilo que você não pôde. As tábuas da lei não cumpriram, as ordenanças da lei mosaica não cumpriram, mas eu, Cristo, eu cumpro isso por vocês. E ele morre, se sacrifica, assim como Isaac era o sacrifício sendo apresentado para o Pai. Fique de pé, por favor. Passei mais do tempo do que eu esperava, irmãos. Mas escute, o que você está esperando? Não espera coisa ruim não, gente. Porque o ruim pode vir também. Eu sei, eu moro nessa cidade. A gente precisa vigiar, amém? Cíntia tem instruído tantas pessoas. Cuidado com os aplicativos que você anda, sabe, na rua. O mundo está mal, gente. As pessoas estão mal. Elas te dão um prejuízo sem, assim, dor nenhuma. Dor nenhuma. Você é um trabalhador que se sacrifica e você vai dizer, Deus, nós precisamos ser mais prudentes.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não saia da sua casa pensando no mal. Seja prudente, seja sábio. A Bíblia diz que o prudente vê e escapa. Tolo passa e sofre o dano. Então, ouve, escuta, tenha sabedoria, porém, não coloque a sua mente natural para trabalhar contra você. Coloque a sua mente natural para acessar a mente espiritual, que é a mente de Cristo. Eu estou guardado, eu sou abençoado, o Senhor me livra de todo mal. O Senhor, por que que Jó fracassou? A Jó dizia que o coração dele estava nos filhos dele. Olha o texto. Deus tira. Mas não é possível. Se Deus tirar meu filho, eu morro. Será onde está a nossa esperança, irmãos? Nossos filhos Deus deu para nós cuidarmos. Nós somos responsáveis, mas é o Senhor que nos deu. O Senhor dá e o Senhor tira. E Ele muitas vezes não explica. Mas o nosso coração, se estiver ligado com o Pai, nós vamos entender sempre. Diga sempre. Ainda que eu, não compreenda com a mente caída, carnal, eu compreendo com a mente espiritual. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que a sua fidelidade dura para sempre. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que nenhuma das suas promessas poderão falhar. É isso que Jó vai enxergar no final do capítulo, no 42. Quantos capítulos a gente tem que passar para aprender? Talvez a gente já esteja no capítulo 1, onde Deus diz para Satanás: viste meu servo Sérgio, homem fiel e íntegro, que se desvia do mal. Aí o Sérgio ficou soberbo. O Sérgio ficou agora, meu irmão, para de se olhar menos do que Jesus já se viu. Para de se olhar menos do que o Pai olha para você, Ele te olha em Cristo Jesus. Para de conversar com a serpente, com o diabo, dizendo que você não presta. Você é alguém que tem uma coparticipação da natureza de Deus. Você imagina o que é isso, irmão? A Bíblia diz que Jesus morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E Ele é o primogênito, Ele é o primeiro de muitos irmãos. Isso não tinha acontecido. Aqui é uma coisa nova que aconteceu. Por isso que os discípulos ficam pirados. Como assim? Eles não tinham visto ninguém, morrer, ressuscitar e no sentido de ter um corpo glorificado. Eles viram até o Lázaro. Mas Lázaro voltou a morrer, sim ou não? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Sabe por que você tem uma natureza divina? Diga para o seu irmão, você vai morrer. Tem gente que vai dizer, está amarrado. Morrer não. Um dia você vai morrer, irmão. Eu não sei de quê. Eu espero que seja só de morte morrida. Assim, pirou, foi embora. Essa é a minha crença. Que nós não morramos de doença, que nós morramos de velhice. Amém? Mas se morrer de doença, por algum motivo, eu não sei qual, se a gente cumpriu o propósito de estar em Cristo Jesus, escute, você já não morre, você vive. Acho que você não entendeu o que eu te falei. Irmão, todos que morreram antes de Cristo estavam esperando. Diga, esperando. Está vendo que é uma esperança? Aquilo que Cristo ia fazer. Diga, Cristo já fez. Amém? Antes eles estavam no seio de... Lembra Lucas capítulo 15? No seio de Abraão. Sabe onde você está agora? No seio de Cristo. Todos que morrem já morrem em Cristo. E eles já estão num lugar, eu não sei o que, como usufrui. Mas escute, isso tudo é pela fé. Diga fé. Diga, eu tenho certeza. Por isso eu posso esperar e confiar no meu amado. O caráter dele é fiel. E ele cumpre. Diga, ele cumpre o que ele promete. Porque o que ele promete está ligado ao seu caráter, à sua semelhança, à sua natureza. E a palavra de Deus diz que eu tenho a natureza de Cristo. Eu sou um coparticipante. A Bíblia diz que eu sou herdeiro em Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Esse é o lugar que você tem de filiação. Não é só filho por filho.
é filho que está debaixo de uma herança próspera, abençoada, frutífera. Não tem como você dar errado em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Não tem como você dar errado em Cristo Jesus. Sua mente começou uma batalha. Sua mente começou uma guerra. Porque você acessou a tua mente natural. Acessa a mente de Cristo. Não tem como você dar errado quando você está em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Senhor.